Então, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí à nossa história, né, de mudanças, no qual a gente pôde liderar as transformações na fábrica de blocos do Estaleiro Atlântico Sul, na construção de navios, né, buscando transformar uma cultura de canteiro de obras que, quando nós chegamos lá, estava instalada. E aí, quando a gente fala cultura de canteiro de obras, uma cultura que não olhava produtividade, que não trabalhava melhoria contínua, que não trabalhava redução de custo, que não trabalhava uma otimização do processo, né, para uma produção em série de navios através da cultura, do pensamento do Lean Thinking, né, do pensamento Lean. Então, esse vai ser mais um vídeo, né, o sexto vídeo dessa série que nós estamos fazendo, contando essa transformação. Então, lembra que a gente transformou, né, mini fábricas, que já era um avanço em relação ao que tinha a cultura de canteiro de obras, que não tinha, né, era uma bagunça, né, desculpa a expressão, mas era isso, para mini fábricas, que ainda eram departamentais, e a gente passou a ter uma visão de fluxo, criando aí os três fluxos. E agora a gente vai falar especificamente de um Kaizen, né, que está centrado aqui, o Kaizen 6, que é o Kaizen que trabalhou a soldagem dos blocos planos, a estação de solda, o fluxo contínuo dessa linha. Então, esta linha, ela exigia uma quantidade muito grande de soldadores manuais, de operação de solda manual, né, que precisavam entrar dentro dos blocos com as suas máquinas de solda. E o que nós tínhamos era uma perda muito grande desse tempo em que começava o trabalho, os operadores pegavam as máquinas, preparavam todo o equipamento, levavam até o seu ponto de aplicação para fazer a aplicação, para fazer a soldagem, né? Passavam lá o dia inteiro soldando. Então, esse setup, né, de movimentação dos equipamentos de solda se perdia 1, 2 horas todo dia, no início e ao final do dia também. Então, o tempo de efetivo de soldagem era muito pequeno. Então, o que foi bolado? Foi bolado uma estação de solda desenhada com uma estrutura e os equipamentos pendurados sobre essa estrutura, como vocês podem ver aqui. Todos os equipamentos, né, tinham aqui 32 equipamentos de solda pendurados com todos os dispositivos sobre o bloco, e essa estrutura ela era pendurada e podia ser erguida. Então, as máquinas eram todas erguidas, essa linha aqui era uma linha móvel, então o bloco vinha para essa estação, né, já todo pré-montado, e aí a estação, os equipamentos desciam e já estavam na posição para fazer a soldagem, reduzindo drasticamente aquele tempo de preparação. Então, tinham kits de né, nessas, não eram só as máquinas de solda que estavam aqui, tinha também esmeril, retífica e o martelete, enfim, tudo que precisava para que o soldador pudesse trabalhar. E como havia uma variabilidade, aí entra, né, a expertise para engineering to order, tinha uma variabilidade desses blocos, às vezes exigiam mais soldadores, outros menos. A gente dimensionou o TAC como 8 horas, né, que foi dimensionado pela demanda lá do cliente lá na frente, e aí a gente previu o máximo de máquinas e dispositivos de, né, kits de trabalho para a quantidade do maior bloco, que eram 32 máquinas. E aí, bom, se era menos, a gente então não utilizava alguns kits e retirava alguns soldadores para fazer esse balanceamento, né, esse rejunca também, né,
do processo de solda. Então, aqui vocês podem ver uma foto, né? A gente tem a estação de montagem, onde a gente fazia toda a pré-montagem do processo. Depois nós tínhamos a estação de qualidade, que checava para que esse bloco entrasse em condições lá de ser soldado, e a estação de solda. Lá em cima, né, vocês podem ver, vou marcar aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, as vigas que desciam, né, com os kits para que os soldadores pudessem soldar lá no seu local de trabalho. Então, esse foi um projeto Seis Sigma, né, conduzido pelo Master Black Belt, aí, o professor Marcos Siqueira, e quem trabalhou especificamente nesse projeto de Seis Sigma foi o engenheiro Aurélio, que dedicou-se a esse trabalho. Então, aqui os soldadores, né, fazendo o seu trabalho. Lá vocês veem o kit, ó, já mais próximo do bloco, e aqui o arco aberto de cada situação. Então, nesse gráfico, vocês podem olhar como era, né, antes. Aqui a gente tem antes da aplicação da estação de solda. Tá? A gente tinha um tempo de ciclo máximo de até 31 horas para fazer a soldagem de um bloco, e um desvio padrão de 8,4 horas entre blocos. Então, o processo tinha uma grande variabilidade, né? E a gente sabe que a variabilidade ela é um veneno para qualquer sistema produtivo. E se você tem uma variabilidade muito grande, isso significa que o seu processo não está controlado. E depois a gente passou a ter um tempo de ciclo máximo de 7,5 horas, 7,5 horas, né, 7,5 horas, dentro daquele TACT desenhado, com um desvio padrão de 1,7 horas, muito menor do que a gente tinha previsto originalmente. Então, significa, né, que a gente conseguiu, através desta metodologia da estação de solda, do desenho dos processos, de criar a estação de qualidade para que entrasse só blocos que já tinham condições de ser soldados, a gente conseguiu organizar muito mais o processo produtivo. Lembrando que desta linha, né, de blocos planos, o gargalo era a estação de solda, então a gente protegeu o gargalo à medida que a gente organizou todo o processo produtivo. Então tivemos uma redução aí de 80% na variabilidade, né, e 60% na média dos tempos de ciclo. Com isso, a gente conseguiu antecipar 17 milhões em um ano, né, para o caixa da organização. Então foi, né, um Kaizen que trouxe aí muito resultado à organização. Esse Kaizen também serviu para um trabalho de Green Belt do engenheiro Aurélio Almeida, né, e direcionado aí pelo Marcos Siqueira como Master Black Belt. Então a gente aí conseguiu fazer o famoso Lean Six Sigma, né, adotando as metodologias do Lean, né, a filosofia do Lean, com ferramentas, né, que o Seis Sigma traz, né, como o DMAIC, controle estatístico, a análise de variabilidade, que são ferramentas específicas do Seis Sigma, e a gente juntando aí as duas tecnologias, as duas filosofias, a gente tem um ganho significativo. Lembrando, né, a gente tem uma empresa chamada Lincor, que é uma empresa que busca auxiliar as organizações a implantar Lean através de mentorias, cursos, consultorias. Curtam lá o nosso LinkedIn, Lincor-Engenharia. A gente tem uma escola de Lean, né, que tem um canal no YouTube, tem uma página no Instagram, @escola de Lean, onde a gente, nesta escola, a gente tem alguns cursos
gravados, né, que podem ter mentorias também, para que as pessoas possam aplicar, né, essa filosofia do Lean nas suas empresas. Nós temos também lá um curso de Six Sigma, Lean Six Sigma, que pode ser também aí realizado por vocês, para que as empresas tenham suporte e possam aí resolver os seus problemas, melhorar a qualidade, melhorar a segurança, melhorar a felicidade e ganhar mais dinheiro. Tá bom, gente? No próximo episódio nós vamos falar do Kaizen número 7. Não percam.